E sobre o assunto, a gente conversa com Marcelo Tsuka, coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, boa tarde, brigadão por nos atender. Boa tarde, um prazer enorme estar com vocês de novo. Prazer é todo nosso. Antes, a vacina só podia ser aplicada em adolescentes a partir dos 16 anos. Com essa ampliação, então, aumenta o alcance da imunização, não é mesmo, doutor? Sim, e é muito importante porque quanto maior o impacto da vacinação, menor vai ser a circulação do vírus. E circulando menos o vírus, nós teremos muito menos gente doente. E muito se fala, doutor, sobre o risco de crianças se infectarem com a Covid, que é baixo, perto de outras faixas etárias. Mesmo assim, ainda existe o risco de contágio? A gente sabe que a chance de uma criança ter uma infecção mais grave, mais severa pelo coronavírus, ela é muito menor. Mas isso não significa que não possa acontecer. E mesmo com as variantes novas, o que a gente percebe é que a quantidade de crianças que ficam doentes, proporcionalmente, continua igual. Como nós temos muito mais casos atualmente, é lógico que a gente vai ver mais criança doente. Mas isso não significa que as crianças estão sendo mais afetadas em relação aos adultos. Continua a mesma estatística. Mas pode, eventualmente, ter um quadro grave, ou seja, quanto mais a gente conseguir imunizar, melhor será para todos. Ontem, doutor, o presidente Jair Bolsonaro defendeu mais uma vez a desobrigação do uso de máscara por aqueles que já foram vacinados ou que já foram infectados. Só que até o momento, somente 11% da população brasileira foi imunizada com as 2 doses. É um momento confortável para isso? Já dá para falar assim, não preciso mais de máscara? Eu, por exemplo, que já tive a doença e já fui vacinada com a primeira dose? Bom, primeiro que a gente tem que entender a característica de algumas vacinas, tá? O que a gente sabe das vacinas que nós estamos administrando aqui no Brasil é que a gente consegue principalmente reduzir a doença grave. Mas isso não impede que, eventualmente, a pessoa se infecte. E é lógico, apesar de reduzir bastante a doença grave, ela eventualmente pode acontecer. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: primeiro, a vacina, ela não protege totalmente a pessoa de estar infectada. Ajuda, sim, a não ter quadro grave. Então, de uma certa forma, ela é boa, mas não significa que por você ter tomado a vacina, você não tenha chance nenhuma de ter a doença. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que as pessoas que são infectadas, vacinadas ou não, elas transmitem o vírus. E transmitir o vírus significa que você vai colocar outras pessoas em risco, outras pessoas que eventualmente não tomaram a vacina. E mais um ponto que é muito importante, a gente tem visto reinfecção e cada vez tem sido mais frequente. E isso, inclusive, pode estar relacionado com as variantes novas. E outro fator é que, eventualmente, uma vacina pode não proteger adequadamente para alguma variante. E as variantes, elas vão aparecer conforme o vírus vai se replicando. Então, de uma forma geral, você, mesmo que tenha tido a infecção ou que tenha sido vacinado, você, primeiro, pode ter a infecção. Segundo, pode transmitir a infecção. Tem menor chance? Tem menor chance. Inclusive, se tiver, a chance de ter um quadro menos grave. Mas pode acontecer. Então, por enquanto, é fundamental que a gente mantenha os cuidados com o uso de máscara, distanciamento e higiene. Doutor, sobre isso mesmo, eu gostaria até que o senhor frisasse, porque eu vejo muitas dúvidas dos nossos ouvintes e espectadores. Muitas pessoas relatam: escuta, mas eu tomei as 2 doses da vacina e ainda assim peguei a doença. A vacina, ela não impede que você pegue, ela impede que você agrave ou morra. É isso, doutor? Você, mesmo vacinado, você pode pegar? Pode. E por isso que a gente orienta os cuidados de manter o uso de máscara, de distanciamento, porque a vacina, basicamente, ela vai ajudar nos quadros graves. Reduz também a chance de alguém ficar infectado? Reduz.
mas não elimina totalmente a chance da pessoa ter a infecção. Então, você pode ter um quadro, normalmente vai ser um quadro mais leve. Ah, não, mas eu tive um quadro importante. Sim, mas se você não tivesse tomado a vacina, talvez você tivesse um quadro ainda mais grave. Então, é importante a gente entender que a vacina é essencial, ela ajuda principalmente na defesa dos quadros graves, da doença severa e do óbito, mas ela não protege 100% de você ter a infecção. Bom, mudando de assunto, doutor, hoje o Instituto Butantan disse que a Butanvac, produzida por eles, pode imunizar tanto contra a Covid, variantes e contra a gripe. Existe mesmo essa possibilidade de só imunizar contra todos esses vírus? A vacina, a Butanvac, ela é uma vacina que segue mais ou menos os moldes da vacina da AstraZeneca. Ela pega uma partícula do vírus e ela coloca dentro de um vírus, no caso da Butanvac, um vírus de aves, e por isso que a gente usa o ovo para a produção dessa vacina, né? E é um vírus que não provoca doença no ser humano. Se eventualmente você fizer associação do RNA para vírus, para o coronavírus, para o vírus influenza, teoricamente você pode conseguir a proteção para os dois. Mas isso a gente só vai ver mesmo com os estudos acontecendo e a eficácia comprovada. Muito bem, conversamos com o Dr. Marcelo Otsuka. Doutor, obrigada mais uma vez. Tenha um excelente final de semana. Obrigado. Até logo. Até mais. Bom, gente, são 4h51 e a gente volta a acompanhar ao vivo a sessão do Senado, da CPI, da Covid em Brasília. Vamos lá? É uma estimativa.